uma confissão verdadeira. Então nós vimos no vídeo anterior que uma das grandes marcas da conversão autêntica é a confissão do pecado. Mas o que significa a palavra confissão? Segundo a Bíblia, confessar, do grego homologel, significa literalmente falar a mesma coisa. A palavra homo significa mesmo e logos, palavra. Portanto, literalmente, confessar segundo a Bíblia é concordar com Deus quanto ao pecado. É nós falarmos a mesma coisa que Deus está dizendo sobre esse assunto. Então, se Deus diz que tal comportamento é pecado, confessar é você dizer a mesma coisa, é concordar com Deus. O Senhor está certo, isto é errado, eu estou errado. E a partir de agora eu vou começar a afirmar que isto é errado também. Nós teremos um homologel, uma mesma palavra. Nós estamos concordando com Deus quanto a esta verdade. Então, embora a vida do crente seja marcada por crescimento em santidade e maior poder sobre o pecado, graças ao Espírito Santo, o crente nunca será completamente livre da influência do pecado até a sua glorificação no céu. Por isso que a resposta, a reação ao pecado provará que o crente não é mais um filho da desobediência, uma pessoa que vive alheia à vontade de Deus e fora da providência de Deus, mas agora se tornou um filho de Deus, membro da família de Deus, sujeito tanto à instrução divina quanto à disciplina divina. E esta é a beleza de fazermos parte da família de Deus, porque quando o crente peca, Deus é fiel em expor o seu pecado e convencê-lo de sua culpa, através do Espírito Santo e dos irmãos da igreja que também têm esse Espírito Santo, que também têm essa mesma reação quanto ao pecado, que também falam a mesma coisa que Deus, o mesmo homologel, a mesma confissão. Vamos pegar um exemplo no Salmo 51. Davi escreveu esse salmo após a repreensão do profeta Natã, por causa do pecado dele com Batseba, lembra? Nós vemos nessa história que a benignidade de Deus e a sua grande compaixão deram a Davi a confiança necessária para ele confessar o seu pecado com a expectativa segura de perdão da parte do próprio Deus. E assim também nós, filhos de Deus, hoje, podemos nos aproximar de Deus para confessar os nossos pecados. Então, quando nós pecamos, nós não devemos fugir de Deus, mas fugir para Deus. E veja que legal aqui no Salmo 51 também, onde percebemos o desprezo de Davi pelo seu próprio pecado e o seu desejo de ser purificado por Deus. Veja bem, a pessoa não regenerada, ela não deseja ser purificada do pecado. Pelo contrário, ela quer evitar a publicação desse pecado e ser livre das consequências adversas. Mas de fato, não há o desejo de crucificar a carne, matar o pecado, abandonar o pecado. O contrário acontece com o cristão, porque o cristão odeia o pecado que ele próprio cometeu. Porque o coração do cristão está quebrantado, contrito, cheio de remorso, lamento, dor, nojo, e busca desesperadamente o arrependimento. A reação do cristão demonstra que ele é realmente uma nova criatura. Ainda nesse texto do Salmo 51, nós podemos notar a justificação ou a vindicação de Deus que o próprio Davi faz. Quando Natã, o profeta, o denuncia e acusa do seu pecado secreto, Davi não deu desculpas, mas confessou tudo perante todos e ainda deixou por escrito. Já pensou nisso? Você cometeu um pecado, cometeu um erro, e ao invés de só pedir desculpas e ficar quieto, você ainda escreve e publica o seu pecado diante de todos os homens. E dentro dessa declaração, Davi começa a dizer que conhecia o seu pecado e que passou a ver esse pecado com os olhos de Deus e viu que era algo hediondo e que trazia consequências severas. Por causa do pecado de Davi, Urias foi morto, Batseba se tornou uma adúltera, o povo de Israel passou vergonha por causa do seu rei e pastor, e acima de tudo ele desonrou o nome de Deus. Era este aspecto do pecado que tornava Davi uma pessoa tão repugnante, pois Deus é santo. E o próprio Davi reconhece que Deus era totalmente justo na avaliação e juízo quanto ao pecado. Veja que Davi não tentou disfarçar sua culpa, justificar os seus atos, mas, pelo contrário, reconheceu a verdade e disse a mesma coisa, homologel, confessou diante de Deus. E isso é marca da verdadeira conversão e confissão, porque o diabo e a filosofia do mundo tentam nos convencer do contrário.
Eles dizem que nossa preocupação com o pecado acabará nos levando a uma introspecção mortal, pois você vai deixar de acreditar em si mesmo. Eles dizem que a confissão do nosso pecado vai nos colocar sob a cruel censura de Deus. E se você confessar, você vai se sentir mal, vai colocar um peso sobre você que não deveria ser colocado. Porém, isso está muito longe da verdade. Uma maior consciência do nosso pecado e da nossa incapacidade vai nos conduzir a voltar para Deus, para a obra perfeita de Cristo. E aí então a nossa confissão vai resultar em perdão, purificação e comunhão com Deus. Então, se você parar para fazer um inventário dos seus pecados, não vai levá-lo a uma espiral descendente, depressiva. Pelo contrário, se realmente conhecemos o Evangelho, nós teremos segurança e alegria em confessar cada um dos nossos pecados diante de Deus. Por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.